Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Superior Tribunal de Justiça admite o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens na execução de título extrajudicial. STF analisa a DPF das favelas contra a letalidade policial. Agora um trecho do voto do relator, ministro Edson Fachin. O objetivo dessa arguição é o cumprimento de decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, um plano para a redução da letalidade policial no Rio de Janeiro. Tribunais podem se inscrever na caravana digital do CNJ para divulgar práticas inovadoras. E ainda a STF marca audiência de conciliação entre os poderes para tratar de emendas parlamentares. Adriana Mesquita. Além do PSOL, autor da ação, a Advocacia Geral da União, as advocacias da Câmara e do Senado e a Procuradoria-Geral da República foram intimadas. Agora são 6h16, está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. O plenário do Supremo Tribunal Federal realizou hoje a primeira sessão de julgamentos de 2025. O primeiro item da pauta foi a arguição de descumprimento de preceito fundamental que trata da letalidade policial nas operações em comunidades no Rio de Janeiro, que é conhecida como a DPF das favelas. O Supremo se manifesta sobre as alegações do PSB de que a política de segurança pública do Rio de Janeiro viola princípios constitucionais como o da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais à vida. O julgamento começou em novembro de 2024 com a apresentação do resumo do caso pelo ministro relator Edson Fachin e dos argumentos das partes e de órgãos, além das instituições e entidades da sociedade civil que fazem parte do processo. Como se trata de uma questão complexa, após as exposições, o julgamento foi suspenso para apresentação dos votos. Hoje, o ministro Edson Fachin reafirmou o objetivo de cumprir a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos ouvir. O objetivo dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental é o cumprimento de decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, almejando um plano para a redução da letalidade policial no Rio de Janeiro. Trata-se de examinar, portanto, nesta DPF, a adequação ou não do arcabouço institucional das forças policiais do Estado do Rio aos parâmetros estabelecidos pela Lei Maior e, ao fazê-lo, sempre dentro dos limites da separação dos poderes, de forma a tornar a política de segurança pública compatível com os reclamos da Constituição Federal e dos tratados de direitos humanos de que é signatária a República Federativa do Brasil. Fachin destacou que, ainda que a eficácia da letalidade policial fosse comprovada na redução da criminalidade, essa alternativa seria inconstitucional e incompatível com o ordenamento jurídico e com o direito internacional dos direitos humanos. Na ação de 2019, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, afirmou que a política de segurança pública local, em vez de buscar prevenir mortes e conflitos armados, incentiva a letalidade da atuação dos órgãos policiais. Desde que a ação foi apresentada, o STF fez diversas determinações em decisões liminares, inclusive para que o governo estadual elaborasse um plano para reduzir a letalidade policial. Agora, a partir do voto do relator, o plenário vai decidir se homologa o plano ou se é necessário adotar outras medidas para compatibilizar a política de segurança do Rio de Janeiro com as regras constitucionais. A votação continua amanhã. E emendas parlamentares são tema de audiência de conciliação também no Supremo Tribunal Federal. Confira agora com a repórter Adriana Mesquita. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, marcou uma audiência de conciliação e de instrução para discutir as emendas parlamentares. A reunião ocorrerá no dia 27 de fevereiro pela manhã e será conduzida pelo próprio ministro. Além do PSOL, autor da ação, a Advocacia Geral da União, as advocacias da Câmara e do Senado e a Procuradoria-Geral da República foram intimadas. O Tribunal de Contas da União, a Controladoria
Procuradoria-Geral da União, os Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos e a Secretaria de Relações Institucionais também foram convidados. Os representantes dos três poderes devem comparecer para acompanhar a execução das medidas tomadas e compreender o planejamento de ações futuras a serem desempenhadas pelo Executivo e pelo Legislativo. O encontro também servirá para esclarecer eventuais questionamentos sobre as providências. No que diz respeito ao impasse sobre a liberação de verbas para as organizações não governamentais, o ministro do STF liberou os repasses a mais 5 organizações que haviam sido impedidas de receber recursos por não atenderem às regras de transparência. Da agência Rádio Web, Adriana Mesquita. No próximo bloco, o STJ reforça que Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pode ser usada em execução civil. E ainda, CNJ lança edital para tribunais divulgarem ações inovadoras. Daqui a pouco, no Radar da Justiça. Radar da Justiça. Estamos de volta, são 6 horas e 22 minutos e todos os tribunais do país já podem se inscrever em edital do Conselho Nacional de Justiça para divulgar práticas inovadoras. Os detalhes da iniciativa do CNJ com a repórter Priscila Mendes. Os tribunais interessados em compartilhar as boas práticas de gestão e operação dos laboratórios de inovação já podem se inscrever. O edital de chamamento para participação na caravana virtual dos laboratórios de inovação do Poder Judiciário foi publicado nesta terça-feira. A ação busca contribuir para dar visibilidade a iniciativas de inovação que possam ser replicadas ou inspirar outras inovações e melhorias, sendo uma iniciativa do Laboratório de Inovação e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Conselho Nacional de Justiça. Ao se inscrever na caravana, o órgão possibilita aos participantes conhecerem as equipes, as abordagens e metodologias e o modo como são aplicadas, entre outros aspectos. Os eventos da caravana de laboratórios serão realizados na primeira semana de cada mês, de março a dezembro deste ano. A proposta de programação do evento deverá ser encaminhada com a inscrição. Os interessados devem apresentar a estrutura do laboratório, fluxos de trabalho, metodologias aplicadas no processo de inovação, entre outros itens detalhados no edital. Os eventos serão realizados na modalidade virtual, com transmissão ao vivo pelo YouTube, e a gravação também deverá ser disponibilizada nos canais oficiais do Conselho Nacional de Justiça. Da agência Rádio Web, Priscila Mendes. Central Nacional de Indisponibilidade de Bens pode ser usada na execução de título extrajudicial. O repórter Breno Zonta é quem traz as informações. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reforçou uma jurisprudência recente da Corte no sentido de que na execução civil entre particulares seja possível utilizar a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, conhecida por CENIB. A medida, no entanto, deve ser adotada pelo juízo civil de maneira subsidiária após o esgotamento dos demais meios para obter o pagamento da dívida. Em uma ação de execução de título extrajudicial, que foi ajuizada por um banco contra uma empresa em recuperação judicial, o juízo de origem, após tentativas frustradas de penhorar imóveis, ativos financeiros e veículos, determinou a indisponibilidade de bens da devedora por meio da CENIB. A decisão foi mantida pelo Tribunal Estadual sob o fundamento de que a central não se destina somente a execuções fiscais, mas também para dar efetividade a execuções movidas por particulares. No recurso especial, a empresa devedora argumentou que, de acordo com os artigos 8º do Código de Processo Civil e 185A do Código Tributário Nacional, o uso da central não seria possível nas execuções de dívidas de natureza não tributária. A ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, explicou que o entendimento do STJ acerca da interpretação dos artigos citados foi alterado recentemente. Atualmente, ela afirmou que as turmas que compõem a segunda sessão da Corte têm decidido pela possibilidade de utilizar a CENIB nas demandas cíveis de maneira subsidiária, ou seja, desde que sejam exauridos os meios executivos típicos. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. 6 horas e 25 minutos a seguir, um giro pelas cortes do Brasil. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é destaque nos tribunais brasileiros. Tribunal de Justiça do Paraná é integrado ao jus.br. Cristina Mar.
O TJPR é o 14º tribunal a integrar o peticionamento intercorrente ao jus.br. Na prática, a integração permite a apresentação de petições, recursos e documentos de forma digital e integrada aos sistemas judiciais de todos os tribunais do país já aderidos. Agiliza e facilita a comunicação entre as partes envolvidas e o Poder Judiciário. Justiça Maranhense disponibiliza inteligência artificial para magistrados e servidores. Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça do Maranhão anunciou a integração de ferramenta de inteligência artificial à central de serviços e produtos utilizados pela instituição. A novidade está disponível na versão mais atualizada para magistrados e servidores. A ferramenta possibilitará o acesso a recursos que visam otimizar tarefas, auxiliar na redação de textos, analisar dados e aprimorar a produtividade no ambiente de trabalho. Tribunal de Justiça do Tocantins promove curso de linguagem simples. Cid Marcos. Nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro será realizado o curso Linguagem Simples no Judiciário, Prática Além das Palavras. A capacitação oferecida pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense é voltada para servidores e magistrados do Poder Judiciário do Estado e servidores de órgãos parceiros. Ao final do curso, a expectativa é que os participantes sejam capazes de redigir textos para que o público em geral possa lê-los e entendê-los, sem perder de vista o contexto jurídico do qual o conteúdo faz parte e o objetivo institucional de promover a justiça. E em São Paulo, Justiça realiza atendimentos em saúde nas comarcas. Sandra Pedrosa. O programa Saúde Itinerante, iniciativa do Tribunal de Justiça de São Paulo, realizou em 5 dias 397 atendimentos a servidores, estagiários e funcionários terceirizados das comarcas de Catanduva, São José do Rio Preto e Barretos. Os participantes receberam orientações sobre saúde e passaram por avaliações. E, quando necessário, os pacientes foram direcionados para consultas com especialistas. Agora são 6 horas e 28 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui, mas você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.